O sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Somos seres eternos em busca do amor. Sonhamos, sentimos, almejamos um mundo que aprenda a crer
crescer sem a dor. Em nosso caminho, Jesus, nosso mestre, nosso tutor, que deixa-nos protegidos e amparados junto ao Consolador. É a doutrina que nos instrui e faz-nos crer que é preciso estudar e acreditar, pois sei que em algum lugar todos iremos nos reencontrar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. Guia, Jesus, nossos passos para seguirmos contigo. Pegue em nossos braços, sendo sempre um fiel amigo. Jesus, nosso mestre querido, nos ensinou o amor e através de Kardec nos enviou o Consolador. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber. Pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu, estrela matinal ao sol dos sóis. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Mãe divina que
só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos, sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Cristo, Cristo, que seja sempre assim. Traga sua luz pra brilhar dentro de mim. Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois tenho sua mão e seu amor sem fim. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos, sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. Senhor, tu és o sol que nos aquece. Senhor, tu és a lua que ilumina. Senhor, tu és a estrela que orienta. Senhor, és o caminho. Senhor, te quero sempre ao meu lado. Senhor, és meu amigo e bem amado. Senhor, te agradeço pelos teus cuidados. Fica conosco, Senhor, 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 olhe para o céu. Olá, caros amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos iniciar mais uma reunião pública e com imensa alegria estamos aqui para estudarmos juntos esta importante lição que Jesus nos traz e consta, inclusive, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os misericordiosos. Mas antes, para dar início a este momento, quero convidá-lo para participar da prece de início. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a bênção da vida, agradecer a Jesus a oportunidade de aqui estarmos, mesmo de isolamento social, distanciamento social, estamos juntos, Senhor, unidos num só pensamento, numa só vontade, a vontade de aprender e servir cada vez mais.
Por isso te pedimos, Senhor Jesus, que nos auxilie na compreensão do estudo que faremos nessa noite de hoje. Que essas palavras, que esses exemplos possam calar fundo em nossa alma, transformando-nos intimamente, e que possamos, ao final, sair daqui melhores do que quando entramos. Que os espíritos amigos, os verdadeiros instrutores, possam nos intuir, nos facilitar a compreensão, amado Jesus. Muito obrigado por tudo. Que seja sempre feita a tua vontade. Graças a Deus. Vamos, irmãos, vamos passar aqui sobre alguns tópicos interessantes do capítulo 10, que são ali as passagens evangélicas, né? Algumas gravadas por Mateus, outras por João. E são essas que estão aqui. Guardei a trave, não julgueis para não ser julgados. E é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro? Então, são esses os tópicos que abordaremos nesses breves minutos de reunião pública. Que os Espíritos amigos possam nos auxiliar, nos intuir. E para dar início, vamos refletir. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão o quê? Lembrando que este trecho trata ali do Sermão da Montanha, que na verdade são várias bem-aventuranças que são proferidas por Jesus, né? E essas bem-aventuranças, elas têm uma característica de mostrar uma causa-consequência, ou, melhor dizendo, uma condição para se alcançar algo bom, né? Por exemplo, nesse caso, nós temos que bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E o que vem a ser, né, o significado ou a definição dessa palavra, misericórdia? E consultamos o dicionário Michaelis, que nos traz algumas definições, alguns significados para essa palavra e que vão acrescentar na nossa compreensão. O primeiro deles é pena causada pela miséria alheia, comiseração, compaixão, piedade. Pode também significar perdão ou graça concedida em consequência desse sentimento. Ou ainda ato por meio do qual se beneficia alguém, um ato de caridade. A misericórdia vem expressar esse sentimento que nós devemos ter para com o outro. Em especial que nós pensamos a palavra piedade, perdão, ter misericórdia do nosso próximo. Por quê? Quem é misericordioso vai alcançar a misericórdia. Então, eu imagino que você, assim como nós, almejamos a misericórdia, almejamos ser perdoados ou que tenham piedade de nós, porque nós sabemos que somos pessoas falhas, cometemos erros. E nós somos regidos ali por uma lei de causa e efeito. E sabemos, portanto, que qualquer ato de equívoco ou um ato benevolente, ele repercute na nossa vida futura. Ele será uma consequência da nossa vida futura. Né? Se for um ato bom, uma consequência boa no futuro. Se for um ato equivocado, uma consequência equivocada. E aí, ingressando no primeiro tema, vamos falar sobre o argueiro e a trave. Então está lá em Mateus, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. Acaba que aqui, meus amigos, é um ato bastante equivocado, mas que no dia a dia, nós, enquanto pessoas em aprendizado, cometemos muito. Né?
Nós temos tanta preocupação em olhar os defeitos alheios, as dificuldades alheias, apontar em certas ocasiões, né, listando todos os defeitos que as pessoas têm, e nos esquecemos de olhar para nós, né? Quais daqueles defeitos nós também possuímos e quais outros a mais, né, nós temos também. São formas, né, que nós temos aí de expressar a nossa ignorância, né? O nosso orgulho em achar que nós somos perfeitos e o erro, o equivocado, é apenas o nosso irmão. Fazem parte aí de insensatezes da humanidade, né? Que gasta um tempo, um esforço para julgar o semelhante, né? Para condenar o nosso semelhante e esquece de avaliar a si mesmo, né? Então, para avaliar o nosso semelhante, nós temos que, primeiramente, tirar a trave do nosso olho, né? Ou seja, colocarmos diante de um espelho e olhar, e ali sim fazer as avaliações, né, das imperfeições, da necessidade de melhoria, né? Ou seja, analisando os nossos próprios erros, o que eu preciso melhorar em mim, né? Quais pontos, quais aspectos, né? Quais vícios eu preciso superar, né? E o que precisaria se eu visse alguém fazer o que eu faço, né? Então, imagina eu tenho uma rotina, tenho uma postura, certamente eu tenho muitos atos equivocados. E se eu ver alguém fazendo exatamente o que eu faço, será que eu vou agir com piedade? Ou será que eu vou ser mais piedoso porque eu também faço aquilo? Ou não, eu vou julgar aquela pessoa é, 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 por aquilo que ela está fazendo, mas de uma forma muito incoerente, né? Porque eu cometo aqueles erros, né? Então, na verdade, trata-se de uma forma de quando eu me disponho a olhar o erro alheio, para mesmo que seja com o intuito de ajudá-lo, acaba que é uma caridade orgulhosa, porque imagina-se que eu não tenha necessidade de corrigir aquele erro, né? Então, lendo aqui, incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, o que o Evangelho nos mostra é que é uma forma de exteriorizarmos ou de expressarmos o nosso orgulho, quando eu acabo sendo muito benevolente para comigo mesmo, né, para com os meus defeitos, sejam eles físicos ou morais, e vou reprovar a atitude alheia como se eu fosse alguém apto a fazer isso, né? Então, serve para nós refletirmos, né? O que eu tenho acusado no outro e que, porventura, eu esteja cometendo o mesmo equívoco, o mesmo erro, né? Então, aqui é uma reflexão, né, que Jesus nos convida a fazer e que os Espíritos amigos, mediante ali o estudo, né, a codificação de Kardec, vem nos trazer de uma forma muito mais palatável, uma forma mais clara e objetiva. Então, contra essas afirmações que Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, não tem como a gente reprovar ou dizer que foi um equívoco, foi um erro, né? Porque está de uma forma muito clara, né, que eu preciso vencer as minhas incoerências, os meus erros, né, antes de sequer, se um dia eu for eventualmente avaliar o nosso próximo, né? Nós sabemos que na prática nós não temos a competência de avaliar ou julgar ninguém, mas somente cabe a Deus, né? Lembrando que o orgulho é uma negação das virtudes. Aliás, é a maior negação das virtudes. Ele é contrário à caridade, né? É, portanto, o alvo, né, para onde nós devemos apontar todos os nossos esforços, assim como nos diz
o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a nossa energia gastarmos para vencer o orgulho, né? Que é o maior obstáculo que nós temos para a evolução. Dando seguimento, vamos falar um pouquinho sobre não julgueis a fim de não ser julgados. Né? Como nós, costumeiramente, a maioria de nós, não gostamos de ser julgados, né, pelos nossos atos, pelas nossas, seja posturas ali certas ou erradas, né? Essa avaliação que outro faz de nós, ela porque ainda nós não temos a simplicidade, a humildade suficiente, isso pode nos incomodar, né? E por que a gente acha que o julgamento que a gente exerce para com o outro não incomoda, né? Ou não acrescenta nada para aquela pessoa? Então, essa leitura aqui que Mateus nos traz, né, palavras de Jesus, que estão gravadas em Mateus, capítulo 7, não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tentais, de que vos tenhais servido para com os outros. Lembrando aquele pequeno trecho que nós vimos sobre a importância da misericórdia, né? Porque bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Nós não almejamos a misericórdia? Então está aí a necessidade de nós também sermos misericordiosos, de perdoar ou de ter piedade pelos nossos semelhantes, né, pelas aquelas pessoas que são parte ali, do nosso convívio, né? Seja no seio familiar, no ambiente profissional, na rua, com uma pessoa desconhecida, enfim, com o nosso próximo, que é qualquer pessoa que esteja diante de nós. Essa sentença faz da indulgência um dever. Então a indulgência não é somente um ato de caridade, é um dever que nós devemos exercer para nós, para com o nosso mesmo. Porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Você necessita de indulgência? Eu tenho absoluta certeza que eu preciso de muita indulgência, né? Pois que um espírito imperfeito que sou, buscando de forma muito lenta, vagarosamente, aprender, certamente preciso ser objeto de muita indulgência, de muito perdão alheio, né? Então, imagino que, pelo ambiente que nós estamos, um mundo de provas e expiações, a humanidade precisa de indulgência um para com os outros, né? Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem a condenar em outro aquilo que de nós nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita, né? Então, antes da gente criticar alguém de forma severa, reprovar, né, de forma muito contundente, olhar, será que aquela falta, ela também não é uma falta que eu cometo? Então, a mesma medida que eu julgar o próximo, na verdade eu tenho que olhar, tenho que julgar a mim mesmo, né, com mais severidade até. Por quê? Porque a construção eu faço em mim, né? E mais importante de tudo é eu me esforçar para tirar a trave, né, nos meus olhos, né, conforme nos esclarece o Cristo de Deus. E aí, sobre esse aspecto, nós temos aquela importante parábola da mulher adúltera, que ela ilustra com muita fidelidade esse ensinamento que Jesus nos traz, né, da necessidade de sermos indulgentes, de sermos misericordiosos, né, para com o nosso próximo, né, ou mesmo a questão do julgamento. Só a título de lembrete, estava ali, né, Jesus, e chegam ali os judeus, né, com vários judeus ali carregando, trazendo essa mulher que havia sido pega, né, numa situação de adultério. Nós não vamos entrar no mérito, né, do que consistia o adultério naquela época, mas por se tratar de uma sociedade, à época, muito conservadora, né, muito rígida nos seus costumes, né, até mesmo
ser contra a religião, né, a praticar qualquer ato que fosse contra Deus, né, contra as leis mosaicas, era considerado adultério. Né? Mas, enfim, o fato é que essa mulher foi trazida e os que ali a levaram, né, os fariseus, os escribas, afirmaram que, diante de Jesus, né, mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. E pela lei de Moisés, né, ela deve ser apedrejada, né? Ou seja, deve ser penalizada ali com a pena do apedrejamento. E qual é a tua opinião sobre isso? E Jesus, que estava ali, né, mexendo, escrevendo na areia e tal, e depois de alguns instantes, ele se levanta, né, e olha para aquela turba, né, de que havia moços, né, adultos e pessoas mais velhas, né, e diz, né, aquela inesquecível afirmação, aquele inesquecível questionamento, né, olhando nos olhos daqueles que ali estão. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí voltou, se abaixando, escrevendo mais uma vez, né, com graveto, desenhando ali na areia, percebe que um a um começam a se retirar. Né? Primeiro os mais velhos, né, abandonam as pedras e vão se retirando, até que resta apenas aquela mulher. E aí eles olham para aquela mulher, levantando-se, olham para aquela mulher e perguntam: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. E Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te, de futuro não tornes a pecar. Essa parábola ela é belíssima e muito atual ainda, né? Porque nós, sobretudo nesse momento de pandemia, de isolamento, de guerras ideológicas, né? Nós percebemos muitas acusações, né? Muita falta de caridade, em que pessoas sem a devido padrão, né, a condição moral, né, a devida superioridade, acusando as outras, né, desrespeitando os semelhantes. Né, e o próprio Cristo, governador da terra, Espírito perfeito, né, que está aí já há bilhões acompanhando as almas que aqui estão encarnadas, né, e que prometeu que nenhuma ovelha se esgarraria no aprisco, ele próprio não exerce esse julgamento. Né? Então serve de inspiração para nós. Né? Quantas pessoas que sejam malfeitores, criminosos, qualquer que seja, né? A criatura humana está ali às vezes sendo se colocando ali numa condição de vítima, né? De sofredora, que não são ali apedrejados, né? Que não são maltratados, em outras situações até mesmo ao ponto de perder a sua vida, né? Por linchamentos físicos, linchamentos morais. Então essa parábola ela é inclusive muito atual. Né? Ainda mulheres, crianças, adultos, né? Homens, são apedrejados hoje. Né? Seja fisicamente ou mesmo moralmente. Né? Quantas pessoas não são aí atingidas de morte, né? Por comentários maldosos, comentários que prejudicam, né? Que trazem dor e sofrimento. Né? Muito bem, então essa reflexão, né? Ela serve para nós, né? Até mesmo a terminologia que a gente utiliza, né? Então nós estamos em um franco aprendizado aí, usar palavras mais coerentes, né? Que sirva de inspiração para nós. Então, diante de um ato equivocado, né, de uma reprovação, nós podemos nos comportar de duas maneiras, né? Porque nós precisamos entender o significado que Jesus traz para nós, né? Na análise, aqui já falando sobre
se a gente deve ou não reprovar um ato, né? Nós podemos desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, só que quando a gente faz isso, a gente está agindo de forma maledicente. Nós estamos praticando uma maledicência. Porque nós não estamos visando um bem maior. Né? Então não há qualquer desculpa quando nós estamos diante de uma pessoa, né, que está cometendo um ato equivocado. Né? Ou que avaliação nós devemos fazer disso? Agora, se a pessoa está praticando um ato errado, equivocado, ou até mesmo criminoso, nós podemos agir, né, na reprovação desse ato, né, mas com o intuito de reprimir o mal, né, de acabar ou combater o mal que está sendo praticado por outro. Neste caso, com esta intenção, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Então, nós devemos entender a afirmação de Jesus, né, quanto à impossibilidade ou não, né, de reprovar um ato equivocado de alguém, de outra pessoa, como não sendo uma coisa taxativa, né? Porque nós precisamos perceber qual é o bem que se tem, né, em reprovar ou em apontar um ato equivocado que é cometido por outra pessoa. Né? Nós precisamos, naturalmente, converter para o bem maior, né? Quando nós analisamos essa situação. Então, coloca para nós o Evangelho que, né, qual é o significado dessas palavras de Jesus. Né? Não é possível que Jesus haja proibido que se profligue o mal. Né? Então, na verdade, quando a gente vê uma situação de mal, nem sempre vai ser um ato equivocado nosso repreender alguém que está ali praticando o mal. Né? Uma vez que ele próprio, uma vez que o próprio Cristo nos deu o exemplo tendo feito, e até em termos enérgicos. Né? O que isso significa? É que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então nós precisamos, na verdade, construir uma postura em nós, né, que nos dê condições que, diante de um ato equivocado, de um erro, de uma falha, mas que essa falha possa prejudicar outras pessoas, nós possamos sim apontar ou repreender aquela situação. Mas imagine nós que, suponhamos, sendo criminoso, né? Criminoso, uma pessoa que furta, rouba o dinheiro alheio. Se a gente encontra outra pessoa fazendo o mesmo ato, ou seja, roubando outra pessoa, será que nós temos autoridade moral para repreender aquela pessoa? Podemos até repreender, mas, né, qual seria a autoridade moral nossa diante de uma situação como essa? Né? O exemplo ele é um exemplo mais firme, né, mais claro, mas situações cotidianas podem ser tratadas da mesma maneira. Né? Quantas coisinhas simples que às vezes nós apontamos, mas que, na verdade, nós não temos autoridade moral para fazer esse tipo de censura. Então é preciso que a gente não leve, né, o aprendizado desta passagem, que a gente não leve ao pé da letra. Né? Não julgueis, né, essa afirmação de Jesus. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Nós precisamos entender qual é o bem maior. Né? Mas para isso nós precisamos de, né, autoridade moral. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa de reforma íntima, né? Buscando ser pessoas melhores, né? Buscando ser pessoas ali que praticam a caridade, né? Que não pratica maledicência, né? Que está ali combatendo o seu orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Todos os vícios, né? Que podem trazer prejuízos aí
ao nosso semelhante. Desta forma, algumas perguntinhas para a nossa reflexão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém sendo perfeito, né, nós sabemos que nós não lidamos com pessoas no mundo, né, na Terra, que são perfeitas. Né? Então, partindo desse pressuposto, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta que os Espíritos nos trazem é que deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil. Então, nós estamos falando o quê? De um fim útil, fim que vai agregar a maioria, né? Como as mais da vez, né? E não pelo prazer de maldizer alguém, né? De dizer algo errado. Neste último caso, a repreensão é uma maldade, né? Quando a gente fala ali só para prejudicar a pessoa. Né? No primeiro, quando a gente faz com moderação, com fim útil e tal, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, assim, nós não podemos esquecer da afirmação de Kardec, né? Na verdade, lá no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos dizem a Kardec que os bons são tímidos. Né? Então, nós, diante de uma situação claramente errada, né, equivocada, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível, com todo o respeito, né, sem imputar qualquer responsabilidade que a pessoa, de erro que a pessoa não cometeu. Né? Nós devemos sim, né, repreender ou mesmo levar às autoridades quando uma situação de crime. Né? Então nós temos esse dever moral. Né? É uma caridade, porque é uma caridade para a coletividade, em certos casos. Né? A outra pergunta é: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, na verdade, a resposta vem no mesmo sentido, que tudo depende da intenção. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de maledicência e satisfação de apanhar os outros em falta. Na verdade, nós precisamos estar muito atentos. Né? Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa intenção em tornar público um fato referente a outra pessoa? Alguma coisa que a pessoa fez de errado, alguma coisa que a pessoa fez de algum equívoco que ela tenha cometido. Né? Então a intenção é tudo. Né? Qual que é a intenção? A intenção é constranger a pessoa, é colocá-la numa posição de vergonha, né? Por aquele erro que ela fez. A intenção é essa? Bom, se a intenção é essa, nós estamos cometendo um equívoco. Nós estamos sendo maledicentes, nós estamos sendo malevolentes. Né? Nós podemos estar alimentando uma satisfação de encontrar as pessoas em erro. Né? Então, nesse caso, nós devemos combater esse sentimento em nós. Né? Evitar esse tipo de equívoco, porque não está acrescentando, não está aumentando, né, o bem, né? Não está trazendo um bem à coletividade ou à própria pessoa. Muito pelo contrário. Né? E haverá casos em que se convenha se deseje o mal de outro? Né? Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgar. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Né? Então, mais uma vez, as imperfeições, né, que aquela pessoa tem, né? A pergunta é se é conveniente a gente revelar ou tornar público, ou contar, né, sobre algum mal que outra pessoa comete. Esse mal é contra a própria pessoa, única e exclusivamente, só ela. Então,
não tem utilidade a gente tornar esse ato público, né? Agora, se aquela atitude dela prejudica terceiros, aí, né, aí deve-se entender de preferência ao interesse do maior número. Vai beneficiar o maior número de pessoas, que aquilo seja público? Aí sim a gente deve tornar público ou fazer, tornar conhecido aquele mal que é praticado por outra pessoa. Desta forma, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Imagina que a gente pega alguém cometendo algum ato criminoso, né? A pessoa agredindo uma outra pessoa, uma criança, um idoso, né? Aquela atitude de revelar aquilo ali vai produzir um bem, né, de evitar que outras pessoas sejam agredidas, maltratadas para aquele homem, para aquela pessoa, né? Agora, se ela pratica um ato contra ela mesma, né, mas a pessoa faz uso de, né, substâncias aí que fazem mal para a saúde dela, não vai aumentar em nada, né, ou assim, revelar isso para a sociedade, né? Se a pessoa faz uso de uma droga, né, seja ela lícita ou ilícita, aquilo ali está prejudicando ela, né? Revelar isso para outra pessoa, né? Tornar público, às vezes vai maltratar ainda mais aquele usuário de drogas, né? Agora, se é um criminoso, né, que comercializa droga, que está incutindo essa ideia de drogas em crianças, em outras pessoas, aí sim trata-se de um dever, né, de esclarecer, de escancarar aquele ato criminoso que está sendo cometido ali. Esses exemplos são exemplos mais, mais claros, né, mas que a gente deve entender sempre, né, de refletir, né, nos mínimos atos, nas coisas mais triviais do nosso dia a dia, né, se é conveniente ou não, né? Por isso essa reflexão que o Evangelho nos traz, né? Segundo as circunstâncias, né? Então pode ser que seja vantagem em se revelar ou outros casos que não seja vantagem. E aí a gente agradece pela oportunidade bendita de aqui estar, de fazer esses breves comentários. E vamos passar para o momento de passe, né? O passe vai ser realizado à distância, como a maioria de nós estamos vivendo nesses momentos de pandemia, estamos participando das atividades de forma remota, para trazer mais segurança para a nossa família, né? Para todos os nossos, as pessoas que convivem conosco. Por isso, o convido a pegar o recipiente com água, seja um copo, um vasilhame, que possa ser colocada uma água pura, limpa, né? Para que essa água seja fluidificada em seguida e que seja ali transformada em medicamento, transformada em alimento espiritual. Lembrando que a nossa vontade é determinante, né, para que os espíritos possam atuar sobre a água, sobre as nossas dificuldades íntimas. Por isso, convidamos a manifestar, né, com fé e esperança, né, que seja ali a auxiliar naquelas dificuldades que cada um de nós temos enfrentado nos últimos, no dia a dia. Tá bom? E assim que terminar o autopasse, nós retornamos para encerrar este momento. Acompanhe, portanto, o passe pelo vídeo que será em seguida passado. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente,
Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente. Deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no teu amor. Guarda-nos na tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Então, nesse instante, já encerrar este momento, queremos convidá-lo a fechar os olhos, agradecer a Jesus pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Ó Senhor Jesus, esclarece as nossas almas. Te pedimos a coragem necessária para vencer as dificuldades íntimas que carregamos. Que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores, mais caridosas, mais humildes, através do teu exemplo. Fica conosco, Senhor Jesus. Acompanhe-nos durante a semana, auxiliando-nos nas nossas dificuldades mais íntimas. Muito obrigado por tudo. Que seja sempre feita a tua vontade. Graças te damos por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos.